vocês semana passada, que no processo de morte, ou vivendo esse processo de morte, a gente não viva com tanto rancor e amargura para com as pessoas, para com a vida, para com Deus. Nós precisamos estar preparados para soltar tantas coisas que a gente segura com tanto afinco, mas com tanto afinco que a gente acha que vai levar para o céu. Não solta por nada. Diz a lenda, já li isso em vários lugares, mas é lenda, não tem prova, que Alexandre, o Grande, antes de morrer, ele ordenou que no caixão dele a mão fosse colocada para o lado de fora do caixão. Essa era a última mensagem que ele queria deixar para o mundo, para mostrar para todas as pessoas que, apesar de todos os países que ele conquistou, do império que ele teve aqui nesse mundo, apesar de tudo isso, ele partiu desse mundo sem levar absolutamente nada. Nós precisamos, assim como os trapezistas, aprender a soltar. Olha o que C.S. Lewis diz. Olha que coisa interessantíssima que disse esse homem. Amar é, antes de tudo, tornar-se vulnerável. Se você quer manter seu coração intacto, então não deve dá-lo a ninguém, nem mesmo a um animal. Quem tem animal de criação sabe o afeto que a gente tem por eles. E Lewis diz: amar é, antes de tudo, tornar-se vulnerável. Se você quer manter seu coração intacto, não deve dá-lo a ninguém, nem mesmo a um animal. Envolva o coração cuidadosamente com distrações e pequenos luxos. Evite todos os embaraços. Tranque-o na segurança do cofre de seu egoísmo. Mas nesse cofre, seguro, escuro, inerte e sem ar, seu coração mudará. Ele não se quebrará. Tornar-se-á impenetrável, irredimível. O único lugar fora do céu onde você pode ficar absolutamente livre do perigo de amar é no inferno. Não tem como. A gente tem que amar. E o que Lewis está nos dizendo, de forma indireta, se você percebeu, é que quanto mais nós insistimos em controlar e segurar as nossas vidas, mais nós sofremos com as perdas, mais ansiosos nós vivemos, mais cheios de medo, mais cheios de receio nós vivemos. Então eu penso que a frase aqui do Jim Elliot nos ajuda muito nessa atitude dificílima de soltar. Quando ele diz: não é tolo aquele que deixa o que não pode reter para conquistar aquilo que não pode perder. O que esse missionário está nos ensinando é o seguinte: olha, quando nós soltamos alguma coisa, quando nós abrimos mão, a gente não solta por soltar, a gente não abre as mãos por abrir. Ele está dizendo assim: nós devemos soltar por algo melhor. Por exemplo, os discípulos de Jesus deixaram as suas redes, que era ali a fonte da sua segurança econômica. Os discípulos de Jesus deixaram as suas famílias, que era a sua fonte de segurança emocional. Os discípulos deixaram essas coisas porque Jesus prometeu satisfazer os desejos mais profundos do coração deles. Então, assim como Elliot e assim como os discípulos, o salmista,
ele nos ajuda a entender o quê? Que mesmo que ele abandonasse algumas coisas por causa do Senhor, ele seria recompensado. Não sei se você conhece esse texto do Salmo 16, quando o salmista diz assim: ao Senhor declaro, tu és o meu Deus, não tenho bem nenhum além de ti, tu és a porção da minha herança e do meu cálice, és tu quem garante o meu destino, meu quinhão caiu em lugares agradáveis, sim, fiquei com uma bela herança. Esse texto é lindíssimo, mas é lindíssimo para quem conhece a história. O salmista ele diz assim: Deus é a minha herança, Deus é o meu cálice, Deus é a minha porção. E aí o salmista faz referência de forma indireta à distribuição de terras que aconteceu lá entre as tribos de Israel. Para quem não sabe, quando o povo de Israel entrou na terra prometida, as terras foram sendo divididas. A tribo de Dan fica com essa, a tribo de Naftali ficará com aquela outra. As terras foram sendo distribuídas. Só que os levitas, eles não tinham terra. Eles não tinham direito na herança deixada às outras tribos. Por quê? Porque segundo Deuteronômio 10... sabe o que diz lá? O Senhor será a sua porção, a porção dos levitas. A herança dos levitas será o Senhor. Diz assim: Levi não tem parte nem herança com seus irmãos, porque o Senhor é a sua herança. Aí vem o salmista e diz o quê? Mesmo que eu não tenha terras e propriedades, eu vou ser feliz, porque a minha maior fonte de alegria é uma vida vivida em comunhão com Deus. Não é tolo aquele que deixa o que não pode reter. Não é seu. Uma hora vai ser tirado para conquistar e ganhar aquilo que não pode perder. Paulo uma vez disse assim: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você consegue imaginar alguém dizendo isso? Morrer é lucro. Quando Paulo diz que morrer é lucro, eu não acredito que ele esteja desprezando a vida nesse mundo. Até porque, no texto que ele diz isso, ele diz assim: eu estou constrangido. Estou constrangido entre escolher ficar e desejar partir. O contraste aponta entre essa vida e o céu. Então, não é um contraste entre bom e mal. A comparação é entre bom e melhor. Essa vida com Cristo é boa, mas lá no céu vai ser infinitamente melhor. Gente, imagina um momento. Você devia fazer esse exercício em casa. Todo mundo que é crente devia fazer esse exercício em casa. Parar e imaginar o momento em que a gente vai se encontrar com Cristo. Todo mundo devia fazer isso. Aquele momento glorioso, quando eu vou ver o meu Salvador.
aquela realidade, aquele dia, aquele encontro. Como que não deve ser gloriosa aquela visão que nós vamos ter de ir ali no meio dos anjos, imagino eu, ou daquele lugar lindíssimo. A Bíblia diz que os portões serão abertos e parece que Jesus vai estar ali para nos receber. Estar com Cristo, contemplar o seu rosto, gozar da sua presença, sentir a presença de Cristo perto de mim, poder olhar para Ele igual eu estou olhando para vocês, ouvir a sua voz, sentir o braço dele assim, do lado do nosso ombro, nos dando um abraço e dizendo assim: vem cá. Gente, que coisa fantástica que não deve ser isso. E a gente entrar ali pelo céu. Paulo diz: olha, as aflições do tempo presente não são para ser comparadas com a glória que a gente vai ter lá. Esse era o maior anelo do coração do apóstolo Paulo. Então, para Paulo, partir, ou seja, morrer, ir para o céu, era a mesma coisa que estar com Cristo. Cristo era a paixão consumidora da vida daquele homem. Conhecê-lo, habitar com Ele, estar constantemente em Sua presença, desfrutar das delícias do céu, essas coisas e muitas outras, no entendimento de Paulo, ele diz: isso é lucro, eu só tenho a ganhar. Então, quando nós soltamos alguma coisa, a gente não solta por soltar, diz Eliot. A gente solta por algo melhor. Por que os trapezistas fazem o seu show? Porque eles estão dispostos a correr aquele risco para ver o sorriso de uma criança, para ouvir os aplausos, por causa do espetáculo, por causa da glória. Ele faz aquilo por algo melhor. Para sobreviver num contexto de perigo, devastação e morte como a Segunda Guerra Mundial, Corre Etembum aprendeu o quê? Eu não posso me agarrar demais às coisas dessa vida, porque de repente vem um nazista, vem um míssil, vem uma bomba e tira tudo de mim. Paulo só recebeu coisas melhores porque se dispôs a deixar algumas coisas para trás. Então esse é um dos grandes paradoxos da nossa vida. Preste atenção nisso. Para receber coisas excelentes, a gente precisa aprender a soltar coisas que são boas. Não é por isso que é por isso que não é tolo aquele que deixa o que não pode reter, para conquistar aquilo que não pode perder. Deixa eu te dizer uma última coisa para a gente encerrar. O dia que você entrar num processo de morte, aquele período, né? Se você não morrer de repente, mas se você entrar naquilo que nós falamos domingo passado de o processo de morte, lembre-se do que você está ouvindo hoje. Eu vou enfatizar um pouco mais isso de uma forma melhor quando a gente falar sobre o céu. Mas lembre-se disso.
para que o seu coração não fique amargurado, para que você não fique amargurado com Deus, com a vida e com algumas pessoas. Se você é cristão, o que te aguarda lá no céu é muito melhor. Quantas pessoas idosas nós temos aqui na igreja? Algumas. Seguindo o ciclo natural da vida, daqui a 5, 10, 15 anos, será que elas estarão entre nós? Se a vida continuar normalmente, daqui a 10, 15 anos, eu estarei pregando aqui, se vocês não me botarem para fora. E alguns de vocês onde estarão? Não ouvindo mais as minhas pregações, mas ouvindo a voz do Senhor Jesus. O dia que você entrar num processo de morte, lembre-se que você precisa soltar a sua vida e se agarrar à promessa de que as coisas lá no céu são infinitamente melhores que essa vida. E aí, eu quero dizer para você o seguinte: quem pensa assim, ou quem vive analisando e ponderando e refletindo sobre isso, é capaz de, no leito de morte, no processo de morte, testemunhar de Cristo. E chegar para aquelas pessoas que estão perto dela e dizer assim: olha, eu estou morrendo, eu estou com dor, mas eu estou bem. Eu estou indo morar com meu Deus. Já contei aqui várias vezes de um amigo que foi visitar C.S. Lewis. Lewis estava nesse processo de morte, quase morrendo. Foi visitar Lewis para levar consolo e saiu de lá consolado, porque Lewis virou para ele e disse: meu amigo, se nós realmente acreditamos naquilo que nós pregamos, por que temer a morte? Eu vou para o céu, eu vou me encontrar com Cristo, lá é infinitamente melhor, por que temer a morte? Esse homem fez o que com a vida? Soltou a vida livremente. Mas pastor, e o meu filho? Deus cuidará de ti, dele. Mas pastor, e a minha família? Deus cuidará dele. E Deus cuidará. O que eu quero dizer é que só é possível se alegrar, olha o que eu estou falando, se alegrar com a morte. Só é possível dizer que a morte é lucro, porque Paulo disse isso. Paulo disse: a morte é lucro, mas só é possível dizer que a morte é lucro a mesma pessoa que disse o quê? Para mim viver é Cristo. Se para você viver não é Cristo, a morte nunca será lucro. Mas para aquele que diz assim: para mim viver é Cristo, quando a morte se aproxima, ele diz assim: é lucro, porque eu vou me encontrar com aquele com quem eu estou vivendo há muito tempo. Só é capaz de se alegrar com a própria morte aquele que nesta vida viveu para Cristo. Nós somos todos como Balaão. Como assim? Balaão, ele disse assim: eu quero ter a morte dos justos. No entanto, se a gente deseja ter a morte dos justos, nós precisamos viver a vida dos justos. Queremos morrer como justos, mas não queremos viver como justos. Vivamos como pessoas santificadas e então experimentaremos a consolação e o fortalecimento destinado aos santos no momento da morte. O homem que afirmou assim: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, foi o mesmo homem que disse: onde está o teu aguilhão, ó morte? Onde está a tua vitória?
Entendeu? Então nós precisamos, gente, viver nessa vida, soltando. Agora seria um bom momento, né? Para eu falar assim, soltando o bolso. Soltando. Se eu fosse um pregador neopentecostal, seria ótimo. Nós precisamos aprender a soltar as coisas que nos prendem a esse mundo. Quais são as coisas que te prendem a este mundo? Eu não estou falando que você deve ir procurar um mosteiro para você viver. Não é isso. É você viver com as coisas e as pessoas, sabendo que de uma hora para outra elas podem ser retiradas e que você pode ser retirado delas. Quem vive assim chora, lamenta, sofre quando as coisas vão embora, mas sofre menos. A dor é menor, porque ela aprendeu a segurar as coisas frouxamente. Quem está pronto para soltar a própria vida é porque sabe o que vai receber lá no céu. Ele sabe que ao deixar o que não pode reter, irá receber aquilo que nunca mais irá perder. Ele sabe que para chegar ao céu precisa deixar muita coisa para trás, afinal não existe outro caminho para o céu a não ser pelo vale da sombra da morte. Ele sabe que não deve segurar demais as coisas deste mundo, afinal vai doer demais quando ele precisar abrir mão dos bens terrenos. Eu encerro com aquele texto famosíssimo de Paulo, quando ele diz assim: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. E aí, gente, quando ele diz assim, em nada considero a vida, ele não está dizendo só o físico, a vida dele, não. Ele está dizendo o quê? Tudo que envolve a sua vida. Os bens, a família, os amigos. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Já pensou se a gente fizesse essa oração todo dia? A gente pode começar essa oração como se fosse uma súplica. Deus, me ajuda a não considerar a minha vida preciosa. E à medida que a gente vai suplicando, vai chegar um momento em que essa súplica se transformará numa confissão. Agora eu posso confessar para o Senhor que eu não considero mais a minha vida preciosa para mim mesmo. Quem faz uma oração dessas é porque aprendeu a soltar. Eu preciso aprender, você precisa aprender, nós precisamos aprender a soltar, porque uma hora a vida, as circunstâncias, Deus vai retirar das nossas mãos aquilo que a gente segura com tanta força. Aprendi a segurar frouxamente as coisas desta vida, porque dói demais quando Deus as tira de mim. Não é tolo aquele que deixa o que não pode reter para conquistar aquilo que não pode perder. Os trapezistas só chegam em paz e só podem voar quando eles soltam, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Avanço. Que Deus nos ajude a soltar. Amém.